Salve Maria, que é um debate do pastor e do diácono João Victor, né? É sobre sola escritura. Simples, cara. Minha visão como pregador, como defensor da fé católica, vou fazer um vídeo também, defendendo, mas diferente, certo? Vou catar um pouco de argumento de cada um e engajar na escritura e com catecismo. Porque não se interpreta a Bíblia sem a tradição da igreja. Toda a escritura é inspirada, sim, pelo Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Que assiste à igreja. Quem é esse Espírito Santo? Que tornou a igreja pública. Quem é esse Espírito Santo? Que inspirou pessoas, autores, a escrever a sola escritura. Então, a sola escritura, caindo tanto a tese do diácono e tanto a tese do pastor, o diácono, ele está certo, ele está defendendo essa tese. Como eu vou interpretar a sola escritura sem a visão do magistério? Porque a sola escritura vem do magistério, da pregação oral dos apóstolos que estão nesse magistério, que são coluna desses magistérios. Por isso que Paulo fala, toda a escritura, segundo Tessalonicenses 3:16, é inspirada. Por quê? Porque o Espírito Santo inspira essa igreja. A festa da divina universidade será conhecida pela igreja. Simples, cara. Eu não entendo. Esses católicos ou esses apologistas, meu irmão, os caras não acreditam na igreja. Não adianta querer empurrar a goela abaixo aos protestantes, porque os protestantes não acreditam na igreja. Os protestantes não acreditam no magistério. Os protestantes não acreditam que a Bíblia veio do magistério. Então deixa eles cafezinha deles ali e vamos defender a nossa fé. Ensinando o povo as malícias e a tática desses reformadores, que só lê a escritura. Não adianta, cara. Não adianta. Eles odeiam a igreja. Satanás odeia a igreja, porque o protestante, como diz o Padre Pio, é fundamento do Satanás. Então a rincha já é normal, cara. Vamos aqui um pouquinho para você ver a visão. Olha só. Rafael Pablo, já tem vários vídeos meus também refutando esse cara. Refutando não, interagindo, não refuta ninguém, cara. Eu faço dos vídeos uma pregação, que esse é meu chamado. Não estudo apologia, mas a pregação apologética. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mais uma vez, fica nítido aqui, sola escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para responder ele. Bem gripado, cara. Heresia, pega ele, Nossa Senhora. Tem base não. Sim, responder ao diácono João Victor Mariano, que respondeu a um vídeo meu, onde eu reajo a um vídeo dele falando a respeito do texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que foi justamente o texto que eu li no início desse vídeo. Então, ele fez um vídeo falando e comentando a respeito desse texto e comprovando, segundo ele, que esse texto não dá embasamento para o sola escritura. Eu reagi a esse vídeo que ele fez, ele então me respondeu e agora eu vou fazer a tréplica. Se ele fizer uma quádrupla ou uma quíntupla, eu não reagirei mais a respeito deste assunto. Eu acredito que ele colocou os argumentos dele, eu estou colocando os meus em dois vídeos, né? Ele no primeiro e no... Você tava dando uma formação aí de para como converter católico. Então converte o diácono, né? Por que não vou ter mais respostas a uma réplica tríplica? Porque não tem mais argumento. Porque não vai mudar a visão do diácono. Que a visão do diácono é a visão do magistério. Que a escritura é inspirada, sim, pelo Espírito Santo, que vem do magistério, que assiste o magistério, Mateus 28:20. Então não é só a escritura que você segue o que você acha na sola escritura. Não é que o Espírito assiste o magistério, acha. Santo, né? Dois vídeos, né? Ele no primeiro e no terceiro, eu no segundo e no quarto, e eu não responderei mais, porque acredito que aquilo que eu preciso falar a respeito desse assunto e a respeito desse texto já está na mesa, basta você ver os vídeos e aí você tira as suas próprias conclusões. Mas eu tenho duas coisas importantes para falar na introdução deste vídeo aqui. A primeira é a minha admiração. Tá bom, já dei minha introdução.
Depois eu faço outro vídeo falando o resto, né? Por quê, cara? Ó, dá um minuto aqui que meu neném tá chamando. Nós somos guiados pelo magistério, porque o magistério assiste essa igreja. Então, meu irmão, se você for estudar na história, essa teimosia protestante, porque esse pensamento sola escritura é o pensamento dos seus fundadores. Martim Lutero, João Calvino, Wesley, os reformadores. Por quê? Se eu só acredito na sola escritura, eu vou fazer o que eu quiser. Porque não tem um magistério me ordenando, me ensinando a mensagem que os apóstolos ensinaram. Olha só que interessante, cara. Você pega em Mateus 28, e essa tese de sola escritura a gente destrói com a própria Bíblia. Não tem só sola escritura. Eu só acredito na Bíblia, mas não tem sola escritura. Então, tem aqui. Se você pegar a FSTE, a Divina Universidade da Sabedoria, você é conhecido pela igreja. Que igreja? É Coluna Sustentável da Verdade. Que é autor, dono, detentora, como diz nosso amigo Moisés Rocha, da Escritura. Compilado e organizado pela igreja. São Jerônimo, a mando do Papa Damas, em 180, eu acho, né? Acho que é por aí. Mas você pega aqui Mateus. É só. Mateus 28, 20, ó. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Quem está pregando ali, primeiramente, a palavra Atos 2,14, Pedro. Tem um discurso todinho de Pedro ali, ó. Ele tem a Bíblia na sua mão? Cano, Novo Testamento. Foi pregado como? Por Pedro ali, quando desce o Paráclito, o Espírito Santo, e enche eles do Espírito, do conhecimento, do ensinamento, que foi transmitido pela segunda pessoa da Santíssima do próprio Deus. Ele está pregando a palavra como aqui? Que não tinha o cano no Novo Testamento. Oral. Primeiro vem o magistério, depois vem o evangelho oral, e depois por escrito. São Pedro ali pregando em Roma, o evangelho de São Marcos ia escrevendo a pregação de Pedro, por ação do Espírito Santo. E Pedro ficou sabendo do ocorrido e aprovou, porque foi ação do Espírito Santo, membro da igreja. Então você pega aqui magistério, tradição e escritura. Você não pode renegar, só ficar só com a escritura, só a escritura, renegar a tradição e o magistério. Vai sair cagada. Vai dar merda. Então pronto. Para você entender que a Bíblia é totalmente toda, tanto que o protestante, se Paulo fala ali, aqui já cai por terra. Por que vocês tiraram os 7 livros? Por que os judeus tiraram os 7 livros? Cano judaico ali. Os apóstolos usavam o quê? A Septuaginta. Ela é completa. Por que vocês tiraram os 7 livros? Porque toda a escritura de Tessalonicense é inspirada pelo Espírito Santo, assistida pelo magistério. Olha só. 2 Timóteo 3, 16 e 7. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ó. Toda a escritura. Por que vocês tiraram os 7 livros? Por que vocês não acreditam nos 7 livros? Se toda a escritura é inspirada. Tem uma divergência aí, pastores. Então, é inspirado sim. O que me agrega. O que está ao meu favor. Ao magistério? Isso não concordo. Mas a Bíblia diz que a verdade será conhecida pelo magistério. Coluna sustentável da verdade. Cristo por cabeça. A igreja é só a igreja mística, o corpo de Cristo. A esposa de Cristo. Então, inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Olha só. Toda. A igreja católica é toda. A igreja católica é toda completa. Já a do protestante não.
E algumas é adulterada. Então, meu irmão, eu não sei o que você quer defender. Você pega aqui os documentos da igreja, olha só. Uma falange de Santo Agostinho, olha só. Vê se eu acho. Cara, que frio, hein? Não consigo nem mexer os dedos. Vamos aqui em 77, para a gente entender um pouco, ó. Que achei aqui, ó. 94. Olha só. Eu não creia no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da igreja, ó. Olha só. Eu não creia no evangelho, ó. Se é isso não me levasse à autoridade da igreja. A escritura, só a escritura, me leva à autoridade do magistério. As apóstolos 1 e 2, os apóstolos que escolheram. 1 Coríntios 2:28, constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a coluna central da verdade. Em Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, te falei minha igreja. Em João 21, do 15 17, Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, meu irmão, agora você pega o 113 aqui, ó, página 113. Olha só. Lê a escritura dentro da tradição viva da igreja inteira com somente um adágio dos padres. Aqui tem um latim, mas esse aqui eu não sei, não me interessa. Me interessa aqui, ó. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja, ó, do que nos instrumentos materiais. Olha só, a Sagrada Escritura está no coração da igreja. Olha só, a Sagrada Escritura vem do coração da igreja. Só o catecismo destrói esse pensamento solo escritura dos protestantes materiais. Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que ele dá inspiração espiritual da escritura. Olha só, segundo o sentido espiritual, que é o espírito da igreja. Terceira tese, estar atento à magogia da fé. Por magogia da fé, entende-se a coerção das verdades da fé entre si e no próprio total da revelação. Então, meu irmão, não há nem debate. Eu não sei que esses caras ficam debatendo, tentando puxar esses caras para a igreja, mas esses caras não querem vir para a igreja, esses caras não querem ouvir a tradição. Tem pastor que quer ouvir a tradição e tanto que se converte para a igreja. A escritura é do coração da igreja. A escritura, ou mais forte ainda, é a alma da igreja. Porque a escritura me mostra a autoridade dada à igreja, não às igrejas. Por isso que Paulo fala, toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, que assiste essa igreja. Porque a escritura é do coração da igreja, do amor da igreja, das colunas que deram a vida pela a igreja. Então não é só a escritura, meu querido. Você quer ter só a escritura? Amém. Mas você está caindo no engano, porque a escritura me dá
o respaldo que tem uma autoridade sobre essa igreja. O envio, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Pois que eu declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre essa Kéfera edificar a minha igreja. Que igreja é essa? Que toda a escritura será inspirada por essa igreja, escrita por essa igreja, organizada por essa igreja. Simples entender isso. Simples. É ter amor pela igreja. Essa é a resposta a quem pensa só na escritura. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Simples. A Bíblia já dá para passar um zip na boca desses caras. Como vou seguir a escritura renegando a tradição e o magistério? Não tem como, né? Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.